A paz do Senhor para todos os irmãos do grupo, buscando a Deus. Uma ótima madrugada a todos, amém? Vamos dar continuidade aqui no propósito da leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Meio-dia, nós paremos no capítulo 6 do livro de Jeremias, verso 12. Vamos dar continuidade aqui. De propósito. Jeremias, capítulo 6, verso 12. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até ao sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo, leviamente dizendo, paz, paz, quando não há paz. Vem ler, Keto. Senta aqui, lê a Bíblia. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, caíram sobre os que caem no tempo em que eu vos visitar. Tropeçaram, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, pode vós nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos à voz da buzina, mas dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, e informa-te, tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos a minhas palavras, e rejeitaram a minha lei, para que, pois, me virá o incenso de Seba e a melhor cana aromática de terras remotas. Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor, eis que armarei tropeços a este povo e tropeçarão. Neles pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Arco e lança trarão eles, são cruéis e não usarão de misericórdia, a sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados, disposto como homens de guerra, contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou, e dores como de parturiente. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque a espada do inimigo
e espanto há em redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e resolve-te na cinza pranteia como por um filho único. Pranto de amargura, porque presto vira o destruidor sobre nós. Por torre de guarda e pus entre o meu povo por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles andam corruptamente. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo em vão. Vai fundindo o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Capítulo 7 do livro de Jeremias. Promessas e ameaças proferidas à porta do templo. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor. Todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vós farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deverais melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deverais fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, não se oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis e cometereis adultério e jurareis falsamente e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vós poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas estas abominações. E pôs esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vedes o que lhes fiz por
causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouviste. Chamei vós e não respondeste. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vós dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E vós arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda e geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa, chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. A casa é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para confusão dos seus rostos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se, e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei a vosso Deus, a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vós vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei vós, todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Di-lhes, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderam. E lhes dirás, uma gente é esta que não dá ouvido à voz do Senhor, seu Deus.
e não aceita a correção, já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas. Portanto, já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterraram em Tofete, por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei de cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz de esposo, e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Capítulo 8 do livro de Jeremias. Aquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora das suas sepulturas. E expor-são ao sol, à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem tinham servido, e após quem tinham ido e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado, não serão recolhidos, nem sepultados serão como esterco sobre a face da terra. E escolher-se antes a morte do que a vida de todo o resto dos que restarem desta raça maligna, que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. A apostasia do povo de Deus, o castigo é inevitável. Dize-lhes, mas assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão, porque pois se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia continuar, retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrepende da sua maldade, dizendo que fiz eu.
cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Tá vendo? Você não está lendo, não? Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria, pois, teriam. Portanto, darei suas mulheres a outros e as suas herdades a quem as possua. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta até ao sacerdote, andam, um deles usa de falsidade. E curam a ferida da filha de meu povo, levemente dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, caíram entre os que caem e tropeçam no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vida, nem figos na figueira. E a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. Porque nos assentamos ainda, juntai-vos e entremos nas cidades fortes e ali estejamos calados, pois já o Senhor, nosso Deus, nos fez calar e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e não há bem. O tempo de cura e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme a voz dos rinchos dos seus fortes e vêm e devoram a terra e a sua abundância, e a cidade e os que habitam nela. Porque eis que enviei entre vós serpentes e basilisco, contra os quais não há encantamento, e vós morderam, diz o Senhor.
Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião, não está nela o seu rei, porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas. Passou a gerar, findou o verão e nós não estamos salvos. Estou quebrantando pela ferida da minha filha, da filha de meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade? Ou não há médico, porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo. Capítulo 9 do livro de Jeremias. Proverá a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Proverá a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivoso, e estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim me não conhecem, diz o Senhor. Guardai vós cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vós fiéis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando, e zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua e falam a mentira, andam-se cansados em obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os confundirei e os provarei, porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano com a sua boca, fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior arma-lhes ciladas. Porventura, por estas coisas não os visitaria, diz o Senhor, eu não se vingaria a minha alma de gente tal como esta. Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimando e ninguém passa por elas, nem já se ouve mugido.
de gado, desde as aves dos céus até aos animais andaram vagueando e fugiram. Amém? Até aqui, e amanhã nós damos continuidade aqui. Amém?